Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Quando falamos das regiões metropolitanas, é muito comum olharmos os dados econômicos, a população, a infraestrutura instalada, a taxa de desemprego, índices socioeconômicos, dentre outros. Mas você já pensou que nessas cidades, em maior ou menor proporção, também deve existir atividade agro-silvio-pastoril? Será que a verdura que comemos na nossa salada é produzida no nosso território? Os ovos, o leite, as frutas, você já parou para refletir sobre isso? Para falar sobre esse tema, estão aqui hoje conosco a doutora Silvia Santaella, médica veterinária responsável pelo SIM, Serviço de Inspeção Municipal para os Produtos Processados de Origem Animal no município de Jundiaí. Este setor fica no Departamento de Agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí. E o engenheiro agrônomo Sérgio Pompermayer, servidor público municipal de Jundiaí desde 2010 e atualmente diretor de agronegócio. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no EJ Conecta e faço uma primeira pergunta para o Sérgio. Qual o tamanho do agronegócio aqui em Jundiaí? Então, boa tarde, né? Obrigado mais uma vez pelo convite da gente ter a oportunidade de estar aqui batendo papo. E na sua pergunta, né, qual o tamanho do agronegócio de Jundiaí? Eu não gosto, na minha opinião pessoal, assim, não gosto de colocar o tamanho do agronegócio de Jundiaí apenas em números. Apesar dos números serem positivos, muito bons, importantes, né? Mas o agronegócio em Jundiaí ele tem um valor cultural, histórico muito grande, né? A cidade vai completar 369 anos agora, dia 14 de dezembro, e a agricultura, o agronegócio sempre fez parte dessa história. Então a gente tem um valor, uma dimensão histórica e cultural muito importante. Mas trazendo isso para números, né, basicamente a gente pode considerar que o município de Jundiaí ele se divide em 3 partes. Né? Então, 1/3 seria Serra do Japi, área de preservação, né, a Serra dos Cristais, Serra do Japi. 1/3 da parte de urbanização, a parte mais urbanizada, indústrias e residências. E o terceiro terço, esse outro 1/3, a nossa parte agrícola, o cinturão verde, que está mais posicionado em volume de produção ao norte do município, ali, fazendo quase que uma meia-lua na parte norte do nosso mapa. Então, a gente teria essa configuração, esse panorama aí de a cidade dividida em 3 partes semelhantes, assim, é o tamanho que a gente tem do agronegócio. E é um agronegócio muito diverso. A gente, Jundiaí, é terra da uva, né, desde 1930. Ainda é? Ainda é terra da uva. Nossa produção é muito boa. Está mais concentrada no Travil? Ou estou enganado? Não? Nesse cinturão, nessa meia-lua norte, assim, que vai ali Bom Jardim, Traviú, Corrupira, São José, e aí vai vindo Champirra, Mato Dentro, até chegar a Caxambu, Roseira, né? Então ele tem essa dinâmica e esse desenho. A gente sabe que com o passar do tempo, isso acontece em todos os municípios, a urbanização vai se expandindo, né? E vai competindo ali com as áreas. Jundiaí já teve muito mais áreas com produção de uva. A gente teve uma diminuição. Mas o que a gente tem hoje, com a tecnologia, também chegando ao campo, as nossas produções, não só a da uva, mas todas as outras, estão mais tecnificadas. Então a gente consegue ter uma produtividade maior por área. Né? Não só falando de produção, né, mas produtividade. Né? Quantidade de frutas ou hortaliças ou ovos e leite produzidos maior por metro quadrado. E a qualidade dessa produção. Então, aproveitando que a gente está falando da uva, né, e da uva Niágara rosada, que é nascida aqui no município, né, por conta de uma mutação
genética natural. A Niágara Rosada surgiu aqui, a gente tem a indicação geográfica, agora conquistada recentemente, né, depois de um trabalho aí de quase 10 anos, Jundiaí conquistou Jundiaí e mais 5 municípios, que eram Jundiaí em 1933, Perfeito. faziam parte desse contexto. Então, Jundiaí tem a indicação geográfica da uva Niágara. E vou retomando, né, a nossa produção é muito diversa. Então, a gente tem as frutas, a uva como carro-chefe, mas tem caqui, pêssego, pitaia é uma produção que cresceu muito em Jundiaí, morango está renascendo, né, as hortaliças, e aí a parte de produção animal, né? Então, aqui está a Silvia para falar de todo o trabalho que ela desenvolve junto ao SIM, né, o Serviço de Inspeção Municipal, que cuida da segurança desses produtos. A gente tem leite derivados, a gente tem mel, a gente tem ovos, a gente tem os embutidos e as charcutarias. Então, Jundiaí é bem plural no agronegócio. Em termos de números, de quantidade de propriedades que exploram de alguma maneira a atividade agrícola, nós temos 100, 200, qual é a ordem de grandeza disso aí? Eu trouxe uma cola que a gente sim. buscou, né, dados oficiais para trazer números oficiais aqui para o nosso bate-papo. Então, um levantamento oficial que a gente usa é o do Governo do Estado de São Paulo, né, da CAT, né, Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada. Eles fazem o LUPA, que é o levantamento das unidades de produção agropecuária. Então, nesse levantamento consta, né, o último realizado foi em 2016, 2017, a gente tem 974 propriedades que exploram atividade agrícola no município. A área dessas propriedades, só considerando áreas de produção agrícola dos imóveis, né, dá um total de quase 20 mil hectares explorados com produção agrícola no município. Mas se a gente pensar que são quase 10 anos, esse número acho que certamente deve ser o feeling é que diminuiu, ou não? Se a gente voltar 10 anos no tempo... Não, esses dados são de 2016. Sim. Tá, nós estamos em 2025. Entendi, tá. Teu feeling é que essa quantidade de 974 deve ter diminuído? Um pouco. Tá. Acredito que um pouco. Então, a gente trabalharia em um número talvez mais próximo de uma realidade hoje, acredito que aí em torno de 700 propriedades. Tá. Silvia, e você? O que você teria para falar para a gente da parte aí do seu trabalho? Vamos, conta um pouquinho para a gente. O trabalho do SIM, né, como a gente chama o Serviço de Inspeção Municipal, ele é um pouco diferente porque, na verdade, ele é um fomentador da produção primária. Ele não atua sobre a produção primária, então, sobre a criação. Ele, indiretamente, ele acaba incentivando essas atividades porque ele é focado em desenvolver os produtos a partir da produção primária. Então, eu produzo carne, né, eu crio animais e posso produzir carne, então eu posso ter subprodutos que, inclusive, são mais valiosos até do que o produto na produção primária. Se eu produzo leite... Se agrega valor, né? Exatamente. Se eu transformar isso em queijo, por exemplo, eu terei outro valor do que vender o leite. Claro, sem dúvida. Então, o SIM, ele é focado nessa parte. Então, ele, vamos dizer assim, é uma industrialização dos produtos da produção primária. E ele atua tanto na área rural como na cadeia toda, né, do agronegócio, que inclusive ocorre na cidade, porque muitas dessas indústrias, elas ocorrem dentro da cidade. Mas o SIM, ele não é focado na indústria como a gente imagina. Ele é focado nos pequenos trabalhos, né? Nos pequenos produtores. Podemos dizer que é uma coisa mais artesanal ou não? Não necessariamente, mas ele é certamente, no caso de Jundiaí, pela nossa história e a vocação, é voltado para a pequena produção, que é justamente uma produção que estava esquecida e também numa situação de clandestinidade, por conta de que até poucos anos apenas o Ministério da Agricultura fazia esse tipo de trabalho, e ele só é voltado para grandes empresas e para exportação. Então, qualquer um pequeno produtor que tem um excedente, que pode fazer um queijo, por exemplo, era clandestino, ele não poderia se regularizar e ter essa vantagem financeira nesse processamento. Então, sim, ele veio para fomentar, como você falou, fomentar. Exatamente. E tem dado resultado?
Sim, tem. Isso daí um dos instrumentos utilizados para a fixação das pessoas no campo, porque aumenta o lucro, para a geração de emprego, né? Porque você tem muito mais pessoas trabalhando lá e ganhos para isso. E assim, também uma coisa que você pode desenvolver na família, que é um pouco que a gente vê. Sim. A pessoa que já está fazendo aquilo há muitos anos, aí de repente os filhos se interessam por fazer uma produção a partir daquilo, que é mais vantajosa financeiramente. Você sente isso que ainda existe? Que é uma preocupação minha de que a geração Z, né, que a gente fala agora, não quer absolutamente... Você tem exemplos aí de que os filhos estão seguindo os passos, não é nem dos pais, né? Possivelmente, como o Serginho falou, que a coisa de Jundiaí culturalmente tá vindo aí de talvez terceira, quarta geração, né? Sim, na verdade eu nem acho que seja seguir os pais, é fazer um caminho diferente, inclusive de retorno, que é uma coisa que a gente está vendo também, em alguns casos muito bem sucedidos, né, Sérgio? De, assim, pessoas que até... Quando você fala retorno, é uma coisa assim, que uma geração deixou de fazer e a outra está retomando, é isso? Exatamente. Seria por aí? Ou até mesmo histórias de vida mesmo, porque as pessoas, os jovens estudam, tal, saem, às vezes vão para São Paulo, para Campinas, e depois resolvem voltar e dinamizam aquele trabalho que a família já fazia de outras maneiras. E eu tenho casos assim na parte da parte animal e é bastante interessante. Isso vai perpetuar, inclusive essa zona rural que a gente tem aqui, que é super importante para a gente. Com certeza. Produção de leite, como é que é aqui no município? Ela é significativa? Tipo, você teria um número assim, ela consegue atender 10%, 20%? Não é, atualmente não. O nosso trabalho é uma tentativa de resgatar isso. Atualmente não é. Acontece assim, das propriedades terem, tem uma vaquinha lá, uma coisa, mas é uma coisa muito, assim, quase que para autossustento, para a família. Da família mesmo e tal. E o negócio em si, que o nosso interesse é transformar essas coisas em negócios mesmo, hoje ele não é muito grande. E o que nós temos hoje é um recrudescimento, o negócio está começando a girar, né? Então, essa é a nossa intenção de fazer isso tomar corpo também. Da área animal, qual que seria a atividade que teria mais relevância, mesmo não sendo muito relevante, qual que seria a maior? Olha, eu creio que a criação é a mais relevante, e assim, principalmente para pequenos animais, porque é mais o perfil do nosso município, que as áreas não são tão grandes. Mas quando você fala pequeno, o que seria galinha, o porco? Suínos, caprinos, né? São animais menores que se adaptam ao nosso relevo, às nossas propriedades menores, né? Ao tipo de atividade nossa. E também são animais que valiosos, né? Com produtos, subprodutos valiosos. Sim. E o mel? Como que é o mel essa é uma história que está sendo muito, muito sucesso também. Que bom. Porque o mel ele tem um papel também ecossistêmico, vamos dizer assim, né? Porque o fato de você manter as abelhas, a questão da polinização, a preservação da área, essa associação de que você tem uma floresta, mas ao mesmo tempo você pode desenvolver uma atividade lá com as abelhas e aquilo também ser mais uma fonte de renda. É uma coisa que está sendo interessante. Eu tenho sido procurada bastante por essa produção de mel local. A gente tem a serra, né? Nem toda ela poderia ser usada, mas uma grande parte teria vocação para isso, né? Não só para apis, mas também para as meliponas, que são abelhas brasileiras, né? Da nossa fauna, e que são bastante interessantes. E tem todo um movimento aí que eu acompanho de grupos que ficam meio apaixonados pelas abelhas e tal, e a gente está conseguindo trazer alguns desses para a produção mesmo, para ter, né, girar mesmo financeiramente esse trabalho. Não só assim,
como só por amor, né? Ok. Sérgio, e politicamente aí, como que a atual gestão aí daria de incentivo para o produtor? Como que seria essa? Já é premissa, e isso está no plano de governo, né, do Gustavo Martinelli e do Ricardo Benassi, de dar continuidade e melhorar tudo que vinha assim, sendo feito, né, todos os programas, então continuarem... Não houve uma ruptura, então. Isso é extremamente importante. Para nosso trabalho, a gente enquanto servidor, né, que está lá ano após ano... Que às vezes acontece isso, né? Sim, às vezes mudanças de gestões causam rupturas. Graças a Deus a gente não teve essa situação. Tá. Então, vamos dizer, a ordem foi: continuem o que vem sendo feito e melhorem. Então, isso é o que a nossa equipe sempre faz, né? Então, sempre buscar melhorar, sempre desenvolver o que a gente pode melhorar nos projetos que a gente vem fazendo, né? Uma entrega que a gente teve esse ano, que foi bastante importante para os agricultores, que era uma demanda dos agricultores, né? E a gestão falou, vamos atender. A gente tem 4 subvenções municipais, né? O seguro agrícola, o cultivo protegido, o pagamento por serviços ambientais e o PROAGE, né? Que é um programa de apoio à produção, né? A gente unificou as inscrições desse programa. Então, a gente diminuiu a burocracia. Né? O produtor, para se inscrever e para receber esses valores, ele tinha que ir até a prefeitura no mínimo 8 vezes. Poxa vida. Ao longo do ano. A gente reduziu isso para 2 vezes. Né? Então, reduziu o número de papel, reduziu aí o número de documentos, concentrou o período de inscrição dos 4 programas, das 4 subvenções, né? Então, isso foi um ganho importante. A gente manteve e ampliou o programa do cavaco, que é a poda, tem a poda das árvores na cidade, os galhos, troncos, enfim, isso vai para o Geresol, passa por uma máquina que tritura, transforma em cavaco de madeira, e esse material, para os agricultores protegerem o solo, mulching, né? manter, é um mulching, né? Manter a umidade do solo, manter a vida do solo, os micro-organismos, né? Com essa matéria orgânica, os produtores gostam muito. Então, a gente conseguiu ampliar esse programa. Isso daí é fornecido a título sem ônus para o produtor? É gratuito. Ele tem que buscar. Por enquanto, o único ônus assim, para o produtor é o frete, né? Espero que em breve a gente também consiga oferecer esse serviço aí também direto na propriedade. Um trabalho que a gente fez recentemente agora, né, que está relacionado com o tema aqui da nossa conversa, né, do agronegócio e da segurança alimentar, né, como um todo. Um programa que a gente já realiza desde 2010 é o programa Campo Limpo, recolhimento das embalagens vazias de defensivo agrícola. Perfeito. E pela lei federal, lá pelo plano da logística reversa, o agricultor que compra, né, é o ponto final dessa cadeia, ele tem que devolver para revenda, a indústria tem que processar, enfim, então tem todo esse caminho aí reverso das embalagens. Mas a gente tinha um desafio que os produtores acabam ficando na propriedade, às vezes um produto que era do avô, a gente ainda recebeu a embalagem de vidro, coisa que nem existe mais, nem existe mais. Ou então aquele produto que o produtor comprou, aplicou um pouco, sobrou metade. Então, não pode descartar isso em qualquer lugar. Né? É um defensivo concentrado ali. Não pode jogar no lixo comum, não pode jogar na terra, muito menos na água. Enfim, graças a Deus o pessoal reteve isso na propriedade. Mas vai juntando, gera problema, gera risco. E graças ao apoio da Associação Agrícola de Jundiaí, então fica aqui registrado o nosso agradecimento mais uma vez, né, ao Renê Tomazetto, presidente da associação, mas a toda a diretoria da Associação Agrícola de Jundiaí, que custeou o recolhimento desses resíduos. Ele é específico. Ele também não pode ser recolhido como as embalagens vazias. Precisa de um transporte específico, com pessoal capacitado, ele vai ser direcionado para um local diferente. Então, essa foi uma ação, uma entrega dessa gestão que a gente conseguiu fazer. Realmente um campo limpo, uma limpeza do campo desses resíduos aí, trazendo segurança para o agricultor,
Para a Para o sociedade. meio ambiente e para a sociedade. Para a sociedade, né? E como é que fica dentro de todo esse contexto aí o turismo rural? Ele está bem, inclusive a secretaria de vocês também, o turismo está ali, Sim, né? é uma das diretorias, né? Dentro da nossa secretaria, a gente tem 3 diretorias, né? Então, a diretoria de agronegócio, a diretoria de abastecimento e a diretoria de turismo, né? Então, eu estou à frente da diretoria de agronegócio, o Ezequiel à frente da diretoria do abastecimento e a Miriam à frente da diretoria de turismo. Então, quando a gente fala assim, a primeira pergunta, né? Qual que é o tamanho do agronegócio de Jundiaí? É muito amplo, porque a gente não está falando ali somente da produção, do trabalho de produzir ou de criar, né? Criar os animais ou produzir, cultivar as plantas. Nosso trabalho é de fazer ponte, então, com as instituições de ensino e pesquisa, trazer a tecnologia para o campo, melhorar a produção do alimento. Depois tem o abastecimento que cuida do escoamento dessa produção. E a atividade de turismo é como você agregar valor na sua propriedade, trazer o cidadão, geralmente o cidadão urbano, né, para conhecer, para relembrar, para resgatar a história que era talvez do pai, do avô, né, e como isso agrega valor na produção, gera renda para o proprietário, a gente mantém a paisagem e o ambiente rural, né, então cuidando das árvores, do solo, da água, né, por meio dessa atividade turística. Então, o agronegócio em Jundiaí ele tem esse contexto de ser plural e de promover esse cuidado com a cidade. O nosso agronegócio, ele, diferente talvez de outras localidades, e quando a gente fala o termo agronegócio, às vezes na cabeça das pessoas vem soja, milho Isso, e exatamente. pecuária lá do Centro-Oeste. Não, agronegócio é tudo, né? Do pequeno ao latifundial, ao grande produtor, né? Todos... O que produz 2 caixas de abelha, né? Todos os que realizam atividade de cultivo, criação, turismo, comercialização, eles estão fazendo agronegócio, seja pequeno ou seja grande, né? Só que a característica de Jundiaí, nossas propriedades são pequenas e sempre com esse olhar do cuidado, né? De cuidar da natureza, das árvores, dos animais, da água, do solo, das pessoas. Então, acho que esse contexto que a gente tem em Jundiaí é muito, muito bom. Ok. Silvia, nós temos alguma experiência aqui em Jundiaí de algum produtor aí que produza, não vou dizer em grande escala, que Jundiaí não deve ter isso, mas a parte de embutidos aí que... Nossa, a gente tem demais isso, porque essa tradição italiana da cidade... Salame! Nossa, isso é incrível, incrível. Mas só a título caseiro ou a título Não, comercial? essa é o principal... Mas que está envolvido no turismo rural, sim, de alguma maneira, né? Também, o SIM, ele acaba ajudando bastante na questão da regularização do turismo rural, por conta de que esses produtos passam a ter uma segurança maior e tal. Mas a cidade em si, não só na zona rural, ela tem uma tradição de desenvolvimento de embutidos. E é muito interessante porque são empresas que estavam em situação de clandestinidade, fazendo produtos sensacionais, e não tinham como se regularizar, que é o trabalho que a gente vem fazendo hoje, né? E a maior parte da procura nossa tem sido nessa área, na área de embutidos, Na área de produtos cárneos, sim. E é muito bonito até você ver o que as pessoas contam, assim. Ah, eu aprendi com meu avô, eu fazia com a minha mãe. Eu acho muito assim, é uma coisa também do resgate, né? E nós temos produtores aqui muito bem-sucedidos hoje nessa área. E isso é também uma experiência que a gente acaba fornecendo para as pessoas que só têm uma vida muito mais urbana e acabam tendo esse contato e esse amor também, né? E de quem vem de fora, porque o nosso turismo aqui recebe muita gente de fora também. E a gente percebe de final de semana, né? Exatamente. A área do Caxambu ali Isso. E esses produtos sendo feitos com qualidade e esse saber mesmo, né, que é próprio das culturas, ele tem que ser muito valorizado, né?
Nesse sentido, eu acho que Jundiaí tem muito também a contribuir. Que bom. Sérgio, se tiver algum produtor nos escutando aqui que ainda não está na atividade, vamos dizer assim, produtiva de renda e se interesse, ele precisaria ficar preocupado em colocar esse produto no mercado aqui na nossa região? Teria espaço para mais demanda aqui? Com certeza, com certeza. A gente tem um potencial de mercado assim muito grande para tudo, né? Para produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, a agregação dessa atividade de produção com atividade turística. Então, a gente tem potencial para muita coisa. Então, aquele empresário, produtor rural, que tem uma propriedade, está na dúvida do que fazer, nos procure lá na prefeitura, né? A gente sabe que tem a vocação, né? Às vezes a pessoa tem vocação para pecuária, ou tem vocação para fruticultura, tem vocação para horticultura, enfim, tem isso, né? Perfil, enfim. Mas mercado a gente tem. A cidade está crescendo, né? A gente acompanha de forma ordenada, e a gente sabe que essas pessoas, cada vez mais hoje em dia, estão buscando uma alimentação saudável, estão preocupadas com a alimentação. Mas resgatando a sua fala no começo da nossa conversa, né? Se as pessoas já pararam para pensar de onde vem o alimento que está ali no prato delas, né? Eu falo que segurança alimentar não é uma coisa feita por essa ou por aquela pessoa, né? Não é a prefeitura, ou não é só a sociedade civil ou alguma instituição que vai ser responsável pela segurança alimentar da sociedade. É cada cidadão. É a escolha que a gente faz diariamente, todos os dias, as escolhas que a gente faz vão determinar a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar da sociedade. Óbvio que a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito dinâmica, em que o tempo é escasso e as coisas práticas facilitam muito, mas a gente tem que pôr na balança até quando ou até onde eu vou fazer uso de coisas extremamente práticas e abrir mão de buscar produtos frescos, naturais, produzidos e que precisam de uma manipulação para a produção para o meu consumo, né? O alimento fresco é aquele que proporciona mais saúde para o nosso corpo. Então, que cada cidadão escolha o consumo de frutas e vegetais na nossa base de alimentação, na pirâmide alimentar, as fibras, né? É o que a gente mais precisa consumir ao longo do dia. Então, da onde vêm essas fibras? As frutas, as hortaliças, de quem eu vou comprar, aonde eu vou comprar. Você comprando do produtor local, você gira a economia local, esse produtor vai permanecer naquele território, vai permanecer cuidando do solo, da natureza, da água, né? E eu falo assim, a gente dificilmente para pensar. Óbvio que os alimentos, né? Então, a salada, a fruta, o arroz, o feijão, a carne, são os alimentos. Mas para a nossa vida, para o nosso corpo, a gente se alimenta 24 horas de ar e água, né? Sem água, o ser humano morre em poucos dias, né? E sem ar, em poucos minutos. Então, assim, a qualidade desses alimentos, que às vezes a gente nem considera alimento, que é tão automático, né? Mas a qualidade desses alimentos para a nossa saúde também depende das nossas escolhas, né? Então, para a gente ter o ar e a água de qualidade, a gente ter o nosso cinturão verde forte, preservado, a gente precisa disso. Então, que cada cidadão tenha em si essa consciência de que as escolhas que ele faz diariamente interferem na vida dele, óbvio, mas na vida de todos nós. Belo recado. Sérgio, Silvia, agradeço em nome do RJ Conect, da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, a presença de vocês. Tenho certeza que trouxeram aí bastante conhecimento para a gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso
ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.